século XXI trouxe consigo novos debates, novas discussões. E essas novas discussões estão em muito associadas com novas tecnologias. As novas tecnologias trouxeram, por sua vez, consigo novas percepções de poder. Existiam coisas que nós não conseguimos fazer antes e que agora conseguimos fazer. E por conseguir fazer, existem suas colateralidades, existem as suas influências, os seus impactos na vida de todo mundo. Você está aí e, por exemplo, você agora pode fazer uma transação bancária sem que haja um deslocamento de espaço e uma dispensação de tempo como você tinha antes. Mas também interfere na maneira como pensamos nossos filhos, como pensamos religião, como pensamos culto, como pensamos muitas coisas, inclusive a forma como nós conversamos ou deixamos de conversar. O ser humano está de fato diferente? Estamos vivendo mesmo na era da tal transhumanidade, do transhumanismo que tanto se discute e tanto se tem medo? Quais são os riscos que isso tem para a nossa fé, para a nossa vida e para o nosso futuro? O que isso tem a ver com os mandamentos de Deus. É sobre isso que vamos conversar de maneira bíblica no Fé para Hoje. Eu fico feliz porque você está aí e depois da vinheta a gente vai abrir a Bíblia e falar sobre isso. Eu te espero. Olá, mais uma vez eu saúdo você por estar conosco aqui no Fé para Hoje. As suas perguntas têm sido levadas muito a sério aqui, respondidas, e temos começado o programa sempre respondendo perguntas, e elas são boas, contundentes e práticas. A de hoje é dessa forma. Olha só a pergunta. Escuta só a pergunta. Minhas orações são automáticas e repetitivas. Como mudar isso? Uau! Essa não é só a sua pergunta. Por muito tempo as pessoas têm me perguntado isso e eu já me fiz essa pergunta olhando para a Bíblia e às vezes dá até um desespero. Eu queria orar direito, queria ter uma oração viva. E mais, se você é como eu, às vezes dá até uma certa angústia quando ouvimos outras pessoas orando de uma forma diferente, que não seja automática e repetitiva. Como mudar isso? Veja, a oração é o dialogar com Deus. Todo diálogo ele é embasado numa necessidade, na intimidade que temos com as pessoas e com a experiência que compartilhamos com ela. Mas eu queria colocar como base para essa resposta o que é e qual é o tripé de um relacionamento. Todo amigo que você tem, que é amigo de verdade, ele só é amigo porque três coisas acontecem. Primeiro, você fala com ele. Segundo, ele fala com você. Terceiro, vocês compartilham uma experiência juntos. Ou seja, quando nós temos uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, nós o ouvimos falar, principalmente por meio da palavra de Deus. Ele fala conosco por meio da Bíblia, ou se você vai para uma igreja, você ouve Deus falando por meio de um sermão, a maneira como Deus fala com você. Se você não deixar Deus falar com você, da mesma maneira que se você não deixar um amigo falar com você, numa amizade onde ele nunca fala, essa amizade acaba. Também você fala com Deus por meio da oração. Mas o dia a dia seu com Deus deve ser também na mesma intensidade. Seja em missão, seja no trabalho, nas vocações que temos, tem que haver uma experiência compartilhada. Quando você encontra com um amigo de muito tempo, no que é a conversa? Ela é automática? Ela é repetitiva? Se vocês têm experiências intensas e a experiência é contínua, essa conversa não é automática e repetitiva. Se você presta atenção no que ele fala, você vai fazer perguntas sobre o que ele te falou, você vai dialogar sobre o que falou, você vai aprofundar, você vai fazer críticas sobre o que ele fala, e essa fala é enérgica, no sentido de que quando você presta muita atenção quando alguém está falando com você, você vai sim participar dessa conversa. Muitas vezes as nossas orações são automáticas e repetitivas porque na experiência que temos com Deus não há a intensidade, a paixão necessária. Agora, por exemplo, converse com Deus falando para Ele sobre quais foram as experiências do dia a dia. No momento em que você sentiu falta dele, no momento que você percebeu ele, ou no momento em que a fala que ele teve para com você pareceu se encaixar perfeitamente no dia ou não. Oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Por exemplo, você pega um texto bíblico, lê o texto bíblico, comente sobre o texto bíblico para com Deus. Fale para Deus o que você entendeu, fale para Deus como você foi desafiado, como você consegue ou não consegue aplicar isso, qual poder você precisa para isso.
A Bíblia fala que você deve lançar sobre ele todas as suas necessidades, porque ele tem cuidado de você. São muitas necessidades. Portanto, se você colocar para Deus todas as suas necessidades, sua oração vai durar horas e não será repetidas, porque temos necessidades que se renovam o tempo todo. Coloque a sua experiência com Deus na oração. Coloque a compreensão do que você ouve dele na oração e abra o seu coração de verdade para Deus, expondo para ele até o que tem de profundo. E a sua oração não deixará de ser, a sua oração deixará de ser automática e repetitiva, porque a sua vida não é automática e repetitiva. Quer saber mais sobre Deus? Quer saber mais sobre textos? Quer ter mais influência para falar com as pessoas sobre o que Deus tem dito? Eu convido você, então, a pedir a revista Esperança Novo Tempo, revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade. O que essa revista tem de especial? O trabalhar de textos bíblicos difíceis que geram muitas dúvidas para as pessoas, mas no momento que você recebe essa revista, ela não é mais dúvida para você. Mas quando a gente tira uma dúvida, algo passa a existir de verdade e o relacionamento se aprofunda. Como que você faz para ter essa revista? É simples, é só falar com a gente. Você pode falar com a gente mandando uma mensagem pelo WhatsApp, pode falar com a gente ligando para nós, você pode entrar lá também no site da Escola Bíblica da Novo Tempo. Essa revista é gratuita, então você pedindo, ela chegará até você. Eu gostaria de começar essa conversa com você fazendo algumas definições. A primeira é fácil, a gente só vai recordar alguns termos que a gente trabalha aqui e deve trabalhar mais vezes. A diferença entre técnica e tecnologia. Técnica, portanto, são todas as ações, as regras de ações que o homem utiliza para interferir no material, interferir na cultura, interferir na natureza. Técnicas. Tecnologia é tudo que a pessoa faz, prepara com um objetivo já definido, com um objetivo específico. É uma logia, ela já segue uma lógica, uma intenção. As técnicas podem ser consideradas neutras, tecnologias não. Elas têm uma intenção. Por exemplo, você tem um celular na mão. Ele é uma concentração de tecnologias. Ela tem seus objetivos, o celular pode ser 100% neutro? Não pode, porque ele é um material de consumo. Então, antes de qualquer coisa, ele já foi preparado para ser vendido. Então, ao você comprar o celular, alguma coisa do objetivo dele já foi cumprido. Você não determina todos eles. Tem uma outra questão que a gente pode pensar que é poder. O que é o poder? É a energia, a força que se usa para que determinados objetivos sejam alcançados. Deus tem poder infinito. O homem tem um poder relativo, porque o poder do homem depende do poder de Deus. O homem pode fazer tudo o que ele quiser? Não, não pode. Agora vamos juntar esses dois conceitos numa história. Quando nós estamos navegando no livro de Gênesis, nós vamos perceber que depois que o homem saiu da arca após o dilúvio, os próximos capítulos vão desenvolver-se vendo como que essa civilização pós-dilúvio vai conquistando espaço, vai se estabelecendo, vai cumprindo o mandato de Deus, vai tomando suas decisões. O primeiro episódio, logo após o dilúvio, que a gente vai perceber dessas coisas, é a construção da Torre de Babel. Na construção da Torre de Babel, nós vemos a fusão de técnica e tecnologia sendo usadas. Uma tecnologia que a gente muitas vezes não pensa nela como se fosse tecnologia, mas é a tecnologia de linguagem. Sim, o domínio de símbolos e a transmissão de conhecimento por meio desses símbolos é tecnologia de linguagem. Nesse momento em que nós estamos conversando, há muitas tecnologias convergendo para que isso aconteça. O sinal da internet, os aparelhos que pegam o sinal da internet e levam até você, e a própria internet é a construção e a fusão de muitos símbolos trabalhando juntos para que eles sejam convertidos em imagem, em som, e você me ouça agora. A televisão faz a mesma coisa, eu estou de um ponto e você está me ouvindo em outro ponto do planeta e nós estamos conversando. Mas fora que isso, se você está falando português, eu estou usando uma porção de palavras em conjunto em português para que no seu cérebro as coisas façam sentido. Veja,
Tem uma imagem, um conceito no meu cérebro que é transmitido para você por meio de palavras. Essa tecnologia é anterior tanto à internet quanto à TV. Assim, o domínio da tecnologia de linguagem, ao olhar para a construção da Torre de Babel, é o que permite a construção da torre. Eles agora, o texto diz assim, havia na terra uma só forma, uma maneira de falar. E esses homens, a partir dessa maneira de falar, dizem um projeto, e o projeto é: vinde, construamos uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Tem um objetivo ali. O objetivo confronta Deus, porque eles querem glória para si mesmos e querem construir uma torre e chegar até o céu. E eles usaram mais técnicas e tecnologias. Eles usaram o betume para impermeabilizar a torre, deixando bem claro que eles não confiam no poder de Deus e na promessa de Deus de que não haveria mais um novo dilúvio. E agora eles fazem algo para que a impermeabilização os proteja da água. E a torre é alta para que, se a água subisse na terra, eles estivessem a salvo. Olha só, eles não confiam numa salvação proveniente de Deus. Eles confiam numa salvação proveniente do uso de tecnologia e do que é possível construir assim. Há uma lição aqui sobre o limite do poder humano, conforme eu havia falado. Quando eles estão fazendo, eles têm poder para construir a torre, eles têm poder para fazer um projeto, eles têm poder para fazer com que esse projeto se desenvolva, mas no meio do caminho tem uma fala divina, dizendo assim: eu vou descer e ver o que os homens estão fazendo. E ele fala: eu vou confundir a sua língua para que haja limite no que eles intentam fazer. Quando Jesus faz isso, ele está dando-nos uma lição importante. O homem pode fazer as coisas? Pode. Ele pode fazer as coisas infinitamente? Não, não pode. Quando a vontade humana choca com o projeto e o plano divino, somente o plano divino prospera. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas hoje que estão com medo de tecnologias, inteligência artificial, o poder humano de destruição a partir da tecnologia colocada em armas de destruição de massa, e se fala de fim de mundo e de fim da humanidade com domínio da inteligência artificial. Nada disso pode ser sustentado pela Bíblia. Você não precisa ter medo de uma hecatombe por causa de tecnologia, você não precisa ter medo de uma tecnologia interferir nos planos de Deus, porque é Deus que interfere no poder humano ao usar seus métodos, suas técnicas, sua inteligência. A Torre de Babel é um projeto inconcluído, inconclusivo, ela não chega a seu fim porque Deus fala: desse ponto você não vai passar. Na fusão desses conceitos, o que a gente pode aprender então? Primeiro, o homem é inteligente, criativo e usa técnicas, usa tecnologias para interferir na natureza e fazer coisas conforme o seu propósito. Isso é infinito no poder? Não, porque para poder é necessário que Deus permita que aquelas coisas aconteçam. Portanto, todo projeto humano tem limites. Agora, quando a gente pensa em poder, nós vamos falar de um outro conceito, o de confiança. O que é confiança? Quando nós nos colocamos numa relação tranquila de dependência daquilo ou de algo. Pode ser um poder, pode ser uma técnica, pode ser algo que a gente esteja na mão, pode ser uma pessoa. E no que confiamos? Vamos pensar uma história e vamos trabalhar essa questão de confiança pensando na história que eu e você estamos vivendo neste momento. Eu estou num ambiente onde tem peso sobre mim. Existe um peso abaixo de mim. Eu estou confiando no funcionamento da técnica e da tecnologia que está ao meu redor para falar com você. Você pode estar num prédio nesse momento, me assistindo no primeiro andar. Você ficou apavorado quando entrou no seu apartamento? Talvez você não tenha nem pensado que existam muitas toneladas sobre a sua cabeça. Quando a gente entra em qualquer cômodo, qualquer auditório, qualquer lugar, nós estamos trabalhando numa relação de confiança, porque confio que o engenheiro usou as medidas certas, as técnicas certas, para que a gente seja seguro e o teto não caia na nossa cabeça. Não é um momento ou em outro apenas que nós vemos uma quebra nessa relação de confiança quando existem alguns acidentes de engenharia. Você pegou um táxi e confia que a pessoa que está dirigindo vai dirigir de maneira que não coloque sua vida em risco. Você pegou um Uber, você está dentro de um ônibus ou qualquer lugar. Nós vivemos em uma relação de confiança o tempo todo.
Você está dirigindo e tem que confiar que as pessoas que estão dirigindo perto de você vão respeitar as regras de trânsito para que sua vida não esteja em risco. Se você for para um hospital, vai ficar anestesiado ou desacordado, você confia que enfermeiros, médicos, qualquer técnico vai respeitar as leis ou vai agir de uma forma que isso vá interferir na sua vida sem terminar a sua vida. Tomamos remédio e fazemos muitas coisas nos usos de substâncias que estão por aí para promover saúde. Repito, a vida é numa relação de confiança. Mas existem níveis mais profundos quando falamos de confiança. O primeiro nível que eu posso falar de profundidade é quando a gente pensa em identidade. O ser humano, ele vem e existe a partir de uma vontade externa. Sim, façamos um homem à nossa imagem. Ele é um ser criado. A vida vem de fora e a sua identidade sempre virá de fora. Conforme as pessoas vão conversando hoje, se fala muito de uma identidade autoconstruída. Isso é uma terrível, tremenda e profunda falácia. Muitas vezes você pode prestar atenção quando as pessoas falam que ele dá para si mesmo uma identidade, mas vai perceber que ele está repetindo um discurso filosófico-cultural da sua época. Essa identidade que esse homem deu para si mesmo nunca será original. E veja, eu vou dar só um exemplo. Uma pessoa quer mudar a sua identidade sexual, sua identidade de gênero, ele quer se transformar em uma outra pessoa. Mas para se transformar em outra pessoa, é necessário que neste tempo haja um domínio de técnica e tecnologia que interfira nessa mudança sem matá-lo. Essa confiança, portanto, não é necessariamente ou totalmente em si mesmo. Você quer fazer uma mudança em si, uma mudança na sua fisionomia. Uma mudança que dependa de uma cirurgia plástica. Ou existe tecnologia de cirurgia plástica para essa mudança acontecer, ou ela simplesmente não vai acontecer. Veja, essa ideia de identidade, confiança e técnica andam juntas e uma coisa está interferindo num pensamento, ora, tornando esse pensamento confiança em poder ou não. Há um nível mais profundo de confiança, que é a confiança no futuro, ou o que podemos falar sobre salvação. Veja, aqui a gente põe o pé no freio e começa a pensar com mais profundidade em salvação. Quando Deus fala em salvação, Ele está falando em salvação do quê? Primeiro, e logo na superfície, nós vamos pensar na salvação da morte. Nós somos salvos da morte eterna, somos salvos da condenação eterna, somos salvos da ira de Deus, e o Evangelho traz essa mensagem de salvação. Mas seria terrivelmente perigoso quando a gente pensa que Deus nos salva só disso. Não, a salvação envolve salvar de tudo. Quando você abrir o armário aí da sua casa, na sua despensa, e tem alguma coisa que vai servir de almoço hoje ou de janta, significa que Deus te salvou da fome. Quando você vai abrir o guarda-roupa e tem ali alguma roupa para vestir e possibilidades de você se apresentar socialmente a partir da sua escolha, significa que Deus está te salvando dessa escassez. Quando você tem um problema no trabalho e você pensa um pouco, e a partir da sua criatividade, imaginação, domínio técnico, pensamento e cognição, você cria uma solução para aquele problema, significa que Deus te salvou daquele problema, mesmo que a solução venha a partir de um conjunto de pensamentos. Em resumo, Deus nos salva de tudo. A experiência de Israel, que leva ele até o Sinai, diz muito sobre isso. Quando Deus tira Israel do Egito, ele salvou da escravidão, salvou da opressão vinda por Faraó, e sendo eles propriedade de Faraó, é óbvio que Deus os salvou de uma vida opressiva que levaria à morte. A 10ª praga fala muito sobre isso. Deus salva a vida de todo primogênito e, simbolicamente, ao salvar a vida do primogênito, Deus salvou todas as famílias de Israel da morte para tirá-los de lá do Egito. Quando eles chegam no deserto, não há comida no deserto. Não tem nenhuma possibilidade de plantar e colher, mesmo porque eles estão nômades, eles estão transitando, eles são migrantes, eles estão no êxodo. Então, não tem comida à vontade. Como que Deus os salva da fome? Mandando para o maná. E quando eles saem, logo uma das primeiras experiências é se dirigir a um lugar onde não tem água. A água vem da rocha, a água vem de um processo miraculoso entre uma água amarga se transformar em água doce. Deus os salva da sede.
Eles não podem manter as suas roupas intactas. Então é o poder de Deus que conserva as suas sandálias, que conserva as suas roupas. Deus conserva a saúde. O deserto é um lugar de animais perigosíssimos. E é o poder de Deus manifestado sobre eles que os livra desses animais todos e os conserva salvo. O deserto tem um sol escaldante e a presença de um ser humano num lugar tão inóspito é um risco enorme para a vida. É a coluna sobre eles, aplacando o poder do sol sobre eles, que os preserva vivos. Os perigos de andar e estar presentes num deserto à noite e não ter nenhum tipo de iluminação ou algo que os proteja da escuridão e do que é o deserto à noite, também é manifestado na salvação de Deus para com eles na coluna de fogo. Outro perigo no deserto é você estar desorientado. Sim, não há um conjunto de sinalizações no deserto para quem vai fazer uma caminhada como aquela. Ou seja, a própria presença de Deus na coluna, indicando o caminho, os salva de estarem perdidos no deserto. Perguntando de novo e respondendo de novo. No deserto, na história de Israel, Deus os salva de quê? E a resposta é: Deus os salva de tudo. Tendo essa perspectiva em mente, nós vamos agora entender duas coisas que se fundem. O primeiro mandamento e a maneira como a técnica, a tecnologia, as confianças em poder vão se chocar e nos dar uma lição nesses conceitos na história de Israel e da história de Israel para a gente. Dois versos importantes. O primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o entendimento, e a gente pode juntar da Bíblia todos da ordem de Deus para tê-lo como o único Senhor. O primeiro mandamento não começa só com as palavras: não terás outros deuses diante de mim. Tem uma frase muito importante que antecede essa, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, quando Jesus apresenta o mandamento contra a idolatria, antes de falar dessa idolatria, não terás outros deuses diante de mim, ele se apresenta como Deus que deve ser confiado. Ele se apresenta como Deus que salva de tudo e ele apresenta a experiência da saída do Egito para aquele ponto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Portanto, Jesus se apresenta como Salvador. No conjunto de definições dos 10 mandamentos, ele está construindo uma identidade para com o seu povo. Na sua relação de confiança com o poder, e ele relembra o que aconteceu quando eles estavam no Egito e agora eles não estão mais no Egito, eles estão no deserto, confiando totalmente em Deus. Sim, hoje existe uma discussão, e ela vai durar ainda algum tempo, sobre os impactos da tecnologia digital, do mundo virtual, dos smartphones, dos computadores, da inteligência artificial sobre a vida humana. Aqui, juntando tudo que falamos até agora, vamos falar sobre termos que nós devemos prestar atenção. Primeiro, Deus abençoa o mundo por meio do desenvolvimento da técnica e da tecnologia que faz com que a vida humana se torne melhor. Sim, nós não podemos olhar para a Bíblia, olhar para a tecnologia e dizer para o mundo uma coisa que Deus não disse. Tecnologia é essencialmente má, não é. O que existe é o domínio técnico que pode ser definido como bom ou mal a partir da mente daquele que está usando. Sim, quando as tecnologias chegam até nós, elas não chegam neutras totalmente e nós não podemos viajar achando que elas não têm influência sobre a maneira como nós pensamos. Ela tem, e há uma disputa por atenção. Mas essa influência começa a se tornar cada vez maior conforme a dedicação de tempo que nós damos para uma coisa e a vida passa a ser desequilibrada. Por exemplo, vou jogar o celular fora? Não. Mas você vai passar 10 horas por dia no celular, não dá para passar tanto tempo no celular achando que ele não vai, só pelo uso, transformar você, porque vai. Alguém usou uma expressão chamada falácia dos Jetsons. Já ouviu falar dos desenhos dos Jetsons? Se você já ouviu falar ou se você já assistiu, bem provável que você já viveu bastante tempo.
Mas para quem lembra dos desenhos do Jetsons, a gente tem ali uma contradiçãozinha que esconde alguma coisa. Eles vivem num mundo de alta tecnologia, em 2060, onde acontece a história dos Jetsons, mas eles reagem como os Flintstones. Ou seja, a vida, a maneira como se vêem, conforme eles estão vivendo, eles são seres humanos como os seres humanos pré-históricos dos Flintstones. Isso não é verdade. Conforme convivemos, nós começamos a pensar, a agir, a ter um impacto sobre nós que é plenamente visível. Por isso, a vida tem que estar em equilíbrio. O contato com a natureza, o contato com outros seres humanos, a prática da leitura, os nossos relacionamentos devem acontecer e não podem ser substituídos por outras coisas, porque são essenciais. Agora, trazendo esse resumo para cá em uma conclusão, devemos estar muito atentos na nossa relação de confiança. Sim, a confiança em Deus não deve ser substituída pelo engano de achar que por termos determinados poderes em relação à técnica e à tecnologia que nos dispomos, vamos nos separar de Deus. Porque nós somos hoje tão dependentes de Deus como qualquer outro ser humano em qualquer outro momento da história. O uso de tecnologias, as que você dispõe na sua mão e que te dão poder para a execução de coisas, tem feito você abrir menos a Bíblia, buscar menos informações sobre a vida na palavra de Deus e orar menos? Se isso está acontecendo, abra os olhos e ligue os sinais de alerta contra a idolatria. O uso de tecnologias tem feito você se sentir mais poderoso para poder beneficiar a vida da sua família, a vida fora da sua família e incluir pessoas naquilo que elas devem conhecer sobre a esperança na palavra de Deus. Peça a Deus para que isso se desenvolva cada vez mais. No programa de hoje nós vimos que as definições de poder, de técnica, de confiança e idolatria podem estar relacionadas num só momento da nossa vida. E como podemos escapar de nos tornarmos como os egípcios, que confiavam nos seus carros, nos seus cavalos, no faraó e não em Deus, e precisaram ver todas essas confianças demolidas por meio das pragas. E nós podemos sim olhar para os mandamentos e ter como eles o padrão de moralidade, de ética para o uso de qualquer coisa. Porque Deus define o que pode, o que não pode, não como onde os nossos poderes alcançam, o que o celular pode fazer, o que a inteligência artificial pode fazer, mas o que podemos ou não fazer está definido pela nossa relação de confiança e de intimidade com Deus. Espero que ele tenha sido útil para você e te desafiado a pensar cada vez mais, ler cada vez mais a palavra e, em essência, confiar mais e mais em Deus para que você seja o instrumento de poder de Deus para a execução da sua vontade aqui na terra. Tenho um encontro marcado com você no próximo programa. Não perca o próximo programa. Continuaremos a falar ao seu coração e ouvindo suas respostas também. Deus te abençoe. Nosso encontro está marcado.